Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Olá, bem-vindos ao nosso programa Saúde Sem Mistério, aqui da IDOMED de Araguá. Eu sou a acadêmica Simone Setolin e hoje estou aqui com o Dr. Cauê Lopes, que vai nos presentear com a sua visão, com a sua fala sobre cirurgia da tireoide. Dr. Cauê, por favor, se apresente. Boa noite, tudo bem? Eu sou Cauê Lopes, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, formado em medicina em São Paulo, fiz cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço. Estou aqui um pouquinho para esclarecer sobre tireoide, cirurgia de tireoide, espero ajudá-los. Muito bem. Então, para a gente começar, doutor, você poderia explicar para as pessoas que estão nos prestigiando o que é a tireoide? Qual que é o papel dela no nosso corpo? Para que serve, então, essa famosa tireoide? Sim, a tireoide ela é uma glândula endócrina e produz os hormônios da tireoide, principalmente T3 e T4, triidotironina e tiroxina. Esses hormônios eles agem no nosso corpo no metabolismo celular, então eles agem em vários órgãos, é um hormônio muito importante para o nosso corpo. Uhum. A gente escuta muito falar em metabolismo, né? E às vezes não sabe direito o que é, para que serve. Então seria mais nessa questão de regular o nosso organismo, é isso, doutor? Exatamente, todo o Uhum. metabolismo do nosso corpo. Então age no intestino, no coração, nos rins, no cérebro, né? Então Uhum. ele funciona no metabolismo celular, então ajuda todos esses órgãos. Uhum. E em quais situações uma cirurgia de tireoide é indicada? Certo. A tireoide ela tem as indicações precisas de cirurgia, né? E quais são as principais? A principal é o câncer de tireoide. Uhum. Então, na suspeita ou no nódulo maligno de tireoide, o tratamento é cirúrgico. Também nódulos benignos grandes que causam desconforto, alguns sintomas no paciente, tem indicação de cirurgia. Em alguns outros casos específicos, como um hipertireoidismo que a gente não consegue tratar de forma medicamentosa, também está indicada a cirurgia. Existem diferentes tipos de cirurgia? Ou é só a ideia de fazer uma cirurgia aberta, expondo, ou existem procedimentos que são menos invasivos? Existem já hoje alguns procedimentos menos invasivos, né? Então, a convencional é a cirurgia aberta. A técnica, a gente pode fazer uma tireoidectomia total ou uma tireoidectomia parcial. Mas hoje já existem novas tecnologias que a gente pode lançar a mão ao invés da cirurgia convencional aberta, tá? Então, tem a técnica robótica, tem a cirurgia por vídeo através da mucosa da boca, mas isso ainda está muito incipiente, muito no começo, né? Hoje, Uhum. o padrão ouro convencional é a cirurgia aberta. Uhum. Muitas pessoas têm medo de fazer cirurgia em função de ser muito perto do rosto, né? De ficar com alguma sequela, enfim. Existem riscos, complicações? Isso é frequente na cirurgia? É, o medo para a cirurgia, ele é normal a gente ter, né? Uhum. É um momento que o paciente está um pouco mais fragilizado. O pescoço, anatomicamente, é bem complexo, é bem nobre, muita estrutura importante, né? Uhum. Então, existem sim as complicações na cirurgia de tireoide, mas é raro, não é para acontecer. O cirurgião tem que ser habilidoso para evitar essas complicações, né? Então, o medo existe, é normal, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem que se preparar bem para a cirurgia para evitar essas complicações. E a cirurgia costuma ser tranquila. Cirurgia de Uhum. tireoide em si costuma ser bem tranquila. E em relação ao paciente, existe alguma conduta que ele precisa ter antes da cirurgia? Perder peso, algum preparo especial em relação à sua própria anatomia, algo que ele precise fazer para poder fazer a cirurgia? A cirurgia de tireoide não requer nenhum preparo especial, tá bom? Então, o preparo para a cirurgia de tireoide é um preparo comum como para qualquer outra cirurgia Uhum. eletiva. O ideal, como não são cirurgias de urgência, é que a gente faça um preparo cirúrgico
comum a qualquer outra cirurgia. Então, um jejum adequado, o paciente está bem orientado sobre o procedimento cirúrgico, possíveis complicações, né? E fazer os exames pré-operatórios. Então, passar em uma consulta com o anestesista e, eventualmente, o cardiologista também, mais como um pré-operatório, preparando para anestesia geral, para os cuidados ali perioperatórios, né? Mas nada de especial. E depois do pós-operatório, então, o paciente sente muita dor, demora muito para voltar à vida normal, às atividades? A cirurgia de tireoide, ela é uma cirurgia que não tem um pós-operatório ruim. Então, uma cirurgia que dói pouco, pouco dolorida, a gente consegue controlar a dor com analgésicos simples, né? Sem necessidade de analgésicos mais potentes. E também o paciente consegue voltar às atividades muito rapidamente. Então, quando eu dou alta para o meu paciente, ou às vezes até no mesmo dia ou no dia posterior à cirurgia, eu já falo para ele, as coisas do dia a dia, uma caminhada leve, subir uma escada, tomar banho, a alimentação, é tudo normal. O que ele vai ter que evitar? Atividades físicas pesadas. Então, uma academia, uma atividade física, isso ele vai ter que fazer um resguardo de 15 a 20 dias, mais ou menos, né? Mas, no geral, é uma recuperação muito tranquila. Olha que interessante, acho que pelo fato do local, a ideia que a gente tem é que vai ser muito complexo, né? E pelo contrário, é Não, mais costuma ser bem simples. tranquila a cirurgia, não é tão complexa. O complexo, o intraoperatório, né? Isso sim é complexo. Mas o pós-operatório, a recuperação, se não tiver nenhuma complicação grave da cirurgia, costuma ir muito bem. Então, depois que o paciente retira parte ou toda a tireoide, ele precisa fazer uso de medicação para o resto da vida dele? Ah, uma ótima pergunta. A gente tem dois tipos de cirurgia, a tireoidectomia total e a parcial para a tireoide. Na parcial, em que fica parte da glândula, não é todo mundo que vai precisar fazer a reposição hormonal. Em torno de 30% a 40% dos pacientes só vai precisar fazer a reposição. Na tireoidectomia total, aí sim, não tem como, o paciente vai ter que fazer a reposição hormonal. Bem tranquilo, um comprimido de manhã em jejum, esse para o resto da vida. Vale a pena, né? Porque se ele precisa desses hormônios para o metabolismo, Quando então a vai ter gente que... tem a indicação precisa da cirurgia, né? Sim, aí é bem tranquilo. Em relação ao câncer de tireoide, é um câncer que tem uma incidência grande, ele é comum? Quais são os tipos mais frequentes e qual que é o prognóstico hoje? Né? Uma pergunta ampla, mas baseado na sua vivência, doutor, no Sim, cenário que a sim. gente tem aqui. É um câncer bem prevalente, tá? O câncer de tireoide, ele é o 5º câncer mais comum entre as mulheres. Então, tem uma prevalência muito alta. Por sorte, o mais comum são os cânceres bem diferenciados de tireoide. O carcinoma papilífero, por exemplo, representa 90% dos casos e ele tem ótimo prognóstico. Então, o câncer bem diferenciado de tireoide, quando bem tratado, ele tem um ótimo prognóstico, uma sobrevida maior de 90% em 10 anos. Então, é um câncer, o bem diferenciado, bom de ser tratado, né? Quais são os sinais e sintomas de alerta que as pessoas precisam prestar atenção, que podem indicar um problema na tireoide e a necessidade de procurar um especialista? O problema na tireoide, quando a gente fala de problema em tireoide, a gente fala em duas situações diferentes, né? A gente tem um problema funcional, questão hormonal, então temos o hiper e o hipotireoidismo, e aí vai ter alteração no metabolismo do paciente, então ele pode, no hipertireoidismo, tremores, batedeira no coração, perda de peso, alteração térmica, insônia. No hipotireoidismo, o contrário disso, né? O paciente fica mais sonolento, mais cansado. Então, esses são os sinais e sintomas da alteração na função da glândula. E a gente tem os nódulos. Então, o nódulo, mesmo maligno, eles são um pouco sintomáticos. Então, o que o paciente pode sentir e perceber? Palpar nódulos no pescoço, é um sinal que chama a atenção, né? E quando ele invade estruturas ao redor. Então, rouquidão, a voz mais soprosa, né, é um sinal talvez de nódulos na tireoide, e gânglios, nódulos no pescoço lateral também chama atenção para tumores de tireoide, né, e sintomas compressivos, engasgos, dificuldade na deglutição,
Esses são sintomas de alerta que a gente Uhum. deve procurar um especialista para investigar. Muito se fala dos exames de rotina, check-up. Quando faz sentido investigar a tireoide com ultrassom, tem risco para o excesso de diagnóstico? Hoje, eu acabei de falar para vocês, né, o Uhum. quinto câncer mais comum entre as mulheres. Por que que não existe essa rotina da Uhum. gente fazer um ultrassom de tireoide para todo mundo? Então, populacionalmente, isso é muito complexo, porque a Uhum. gente tem muito nódulo de tireoide. Então, a prevalência de nódulos benignos de tireoide é muito alta. Então, se a gente fizer ultrassom para todo mundo, a gente vai gerar muita investigação, Uhum. e a gente não quer isso. Então, populacionalmente, não existe esse Não esse existe um programa de rastreio, né, um como existe rastreio com para cólon, ultrassom, por exemplo. exatamente, nem essa rotina de fazer ultrassom. Então a gente deve procurar ajuda quando a gente tiver algum daqueles sinais que eu falei agora há pouco, né? Uhum. Doutor, você falou que existe a possibilidade de fazer a retirada total da glândula, né, da tireoide, e a retirada parcial. Qual que seria a indicação de uma ou de outra? Então, a tireoidectomia parcial a gente faz quando tem nódulos só de um lado da tireoide e no diagnóstico de câncer, quando um câncer inicial. Então, câncer inicial e nódulos unilaterais na tireoide, a gente pode optar por fazer a tireoidectomia parcial. Tireoidectomia parcial, a gente diminui os riscos da cirurgia, Uhum. como lesão de nervo, hipoparatireoidismo, que são os riscos mais complicados dessa Uhum. cirurgia, né? E a total, quando a gente tem ou tumores, cânceres avançados de tireoide, ou nódulos bilaterais, bócios, o aumento da glândula bilateral, que aí a gente acaba tendo que fazer uma tireoidectomia total. E em relação aos cistos, qual que é a diferença entre um nódulo e um cisto? Ótima pergunta. Nódulos são tumores sólidos, Uhum. né? Então tem células ali dentro. Os cistos são líquido. Então dentro daquele nódulo ali é apenas líquido que tem. Os cistos geralmente são benignos, né? É Uhum. muito raro a gente ter uma lesão que tem líquido dentro sendo algo maligno, né? Então no geral os cistos são benignos, bem mais comuns de serem encontrados na tireoide, e nódulos são sólidos, celular. Aí chance maior de ter algum risco de malignidade. Uhum. Né? E aí, no caso dos cistos, o que, o que o doutor faria seria acompanhar, ao invés de retirar, é isso? Não, o cisto também depende do tamanho. Então, Certo. cistos muito grandes que causam algum prejuízo, principalmente sintomas compressivos, que empurram o esôfago, que empurram a Uhum. traqueia, a gente tem que ter uma conduta ativa. Não necessariamente a cirurgia. A gente pode fazer a punção com alcoolização desse cisto, é uma opção. A gente Uhum. pode fazer a ablação desse cisto. São métodos menos invasivos, não cirúrgicos, né? Que a gente pode tratar esse cisto. Agora, cistos pequenos, assintomáticos, esses sim a gente só faz acompanhamento. E existe algum tipo de prevenção que as pessoas possam fazer para não ter problema de tireoide? Não. Quais são os fatores de risco conhecidos, principalmente para o câncer de tireoide, né? É radioterapia cervical, exposição à radiação, alguns casos genéticos, familiares, Uhum. né? Mas fora isso, a gente não tem muito outro fator de risco conhecido para câncer de tireoide. Então fica difícil a gente pensar numa prevenção, né? Uhum. Geralmente a exposição à radiação se faz necessário por algum outro motivo. A gente não consegue evitar muito isso aí, né? Uhum. Então, de fato mesmo, prevenção para um tumor tireoide, a gente não tem muito. Entendi. Doutor, então, para fechar, que mensagem você deixaria aí para as pessoas que precisam fazer a cirurgia, mas estão receosas, estão com medo? Então, o ideal, né, paciente que tem um nódulo, um problema de tireoide, que precisa ser submetido a uma cirurgia, deve procurar um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, tá? É um médico que está mais treinado, mais adaptado. Essa é a cirurgia que eu mais faço no meu dia a dia. Então, quem Uhum. precisar deve procurar um especialista. Dessa forma, ele vai ter uma cirurgia mais adequada e um pós-operatório mais tranquilo. E agora, nosso último bloco,
do programa de hoje. A gente vai fazer aquele bate-bola do mitos e verdades. Então, doutor, eu faço a pergunta, a afirmação, e você responde se é mito ou verdade. Quem opera a tireoide sempre engorda depois da cirurgia? Mito. O engordar ou emagrecer tem a ver com a função da tireoide. Após a tireoidectomia, a gente vai ter o controle desses hormônios e, se for preciso, a gente vai fazer a reposição hormonal e o paciente não vai engordar nem emagrecer. Então, não posso botar a culpa na tireoide. Não pode botar a culpa na tireoide. Um nódulo na tireoide é sinônimo de câncer? Não também, mito, tá bom? Então, a grande maioria dos nódulos de tireoide são nódulos benignos. 90% dos nódulos são nódulos benignos. Uma pequena parcela vai ser um câncer de tireoide. Cirurgia de tireoide sempre afina ou muda a voz para pior? Mito. Uma das principais complicações da cirurgia de tireoide é a alteração da voz. Mas isso quando eu tenho uma complicação, uma lesão do nervo que vai ajudar a voz, né? Então isso é um mito. Só se houver uma complicação grave da cirurgia, eu vou ter alteração na voz. Câncer de tireoide é um dos cânceres com melhor prognóstico. Essa é uma boa pergunta. É um mito e é uma verdade parcial, né? Então, câncer de tireoide, a gente tem tipos diferentes. A grande maioria é o bem diferenciado de tireoide, que tem ótimo prognóstico. Mas a gente tem alguns cânceres raros de tireoide, como o anaplásico de tireoide, que é muito grave, uma alta mortalidade. Então, no geral é verdade. A maioria tem um ótimo prognóstico. Quem tem problema de tireoide não pode fazer atividade física intensa. Mito. Qualquer problema de tireoide não contraindica uma atividade física, né? Então, os pacientes têm um nódulo ou têm algum problema hormonal na tireoide, isso não interfere nada na atividade física dele. Remédio para tireoide, se usado corretamente, não vicia e pode ser usado a vida toda sem problema. Verdade. O hormônio da tireoide que a gente faz a reposição é a forma sintética do próprio hormônio da tireoide. Então não causa prejuízo nenhum, nem vício para o paciente e pode ser usado e deve ser usado para o resto da vida. Todo mundo deveria fazer ultrassom de tireoide de rotina. Mito, nós já discutimos isso anteriormente, né? Então isso vai gerar diagnóstico de um monte de nódulos de tireoide, vai gerar uma investigação desnecessária. Então não existe essa indicação para todos fazerem ultrassom de tireoide. Alimentação rica em iodo pode interferir no funcionamento da tireoide? Mito também. O iodo é o precursor para formar o hormônio da tireoide, mas a alimentação rica não vai ter prejuízo nessa formação. Hoje o nosso sal é iodado, então todo mundo que se alimenta e usa o sal de cozinha está tomando tem uma oferta de iodo generosa ali no dia a dia. Só as mulheres têm problema na tireoide? Crianças, idosos Mito não? também. É muito mais prevalente na mulher. Então, o câncer de tireoide é mais prevalente na mulher, o nódulo de tireoide é mais prevalente na mulher. Mas o homem também é acometido por câncer de tireoide, por nódulos de tireoide. Após a cirurgia, a cicatriz pode ficar imperceptível? Pode, é uma verdade. A gente capricha, né? Cirurgia de tireoide é como a gente teve até a campanha de cabeça e pescoço falando, o tumor está na cara. Então, o câncer de tireoide, a cirurgia de tireoide é uma cirurgia que gera uma cicatriz que fica evidente, né? Então, a gente tem que caprichar nessa cirurgia, caprichar nessa cicatriz. E a gente lança mão de técnicas para que essa cicatriz fique ótima. Em alguns casos, ela fica realmente imperceptível. E também por isso a gente precisa de um especialista, né? É um ótimo, né? É um ótimo caminho, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer e uma alegria para nós aqui da IDOMED tê-lo no nosso programa. Obrigado. E vocês que nos acompanham sempre, continuem então aqui seguindo a nossa página no Instagram, seguindo os nossos vídeos e aprendendo junto com a gente aqui na IDOMED de Araguá. Um abraço!